Quer aprender a desenhar do zero ou melhorar sua técnica? Conheça o curso Como Desenhar Melhor com Anderson Silva. Link na descrição. Fala Dev, só os filas, eu sou Paulo Monte, esse é o canal Gla Games e no vídeo de hoje a gente vai fazer a movimentação do nosso carrinho, hein? Vamos lá pessoal, vamos fazer aqui a nossa movimentação do carrinho. Primeira coisa que eu queria que vocês notassem aqui, eu abri o projeto agora, e a gente tem aqui a nossa pista, tem o nosso carro e um carro que eu fiz para ser o carro que a gente tem que ultrapassar. Tá? E você vê que eles dois estão atrás da nossa pista. Isso se deve à ordem layer. A gente tem todos aqui na mesma layer default. Então, mas eu preciso que nossos carros estejam no layer acima. Aqui funciona da seguinte forma: quanto maior a ordem layer, mais acima, digamos assim, ele vai ser desenhado, tá? Então, o que tiver a ordem layer 1 vai ser desenhado por cima do que tem a ordem tem o ordem layer 0. Então a gente vai pegar aqui os nossos dois carros, vai colocar a ordem layer 1 e aqui eles vão ficar por cima da nossa pista. Se eu pegar e vir aqui e colocar 2, por exemplo, ó, você vê que ele ficou por cima de novo. Então, vou deixar 0 aqui. Eu fiz o seguinte, para a gente ver a movimentação acontecendo direitinho, eu fiz esse sprite aqui, tá? Na verdade eu vou usar ele como textura, eu vou explicar para vocês porquê. Mas isso aqui é provisório. Mais na frente a gente vai fazer bonitinho, o carrinho bonitinho, a pista bonitinha. Então vamos lá. A gente vai ver aqui na nossa pasta de script. Ela já tá feita aqui porque eu baixei o sample do Universal Render. Se você não tiver a pasta de script, você vai clicar com o botão direito, Create, Folder, vai dar o nome de script. Eu não vou precisar aqui. E aí você vai clicar com o botão direito, Create, C# Script. A gente vai colocar o nome aqui de Car Movement. Vamos esperar carregar aqui o nosso Visual Studio. Vamos lá, nosso Visual Studio aberto. A gente vai fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma variável public transform car para o nosso carrinho. E a gente vai dar um public float speed. Opa, digitei errado. Speed. Esse speed a gente vai usar ele para definir não vai ser bem a velocidade, qual vai ser a distância que ele vai se mover, tá? A gente vai fazer igualzinho o jogo do carrinho no minigame, eu já tinha falado isso no primeiro vídeo. E lá no jogo, se você se lembrar, se você for da época, ele se move de uma vez, ele não faz aquela movimentação gradativa, tipo, ele vai daqui, aí vai vindo para cá. Não, ele tá aqui, você apertou, ele automaticamente já aparece aqui. A gente vai fazer esse mesmo tipo de movimentação aqui, tá ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui um método para nossa movimentação, tá? Public void side movement, nosso movimento lateral. Abre e fecha chaves. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que nosso car.translate. Para quem não sabe, a função translate é para a gente pegar o nosso objeto e mudar ele de posição. Ele vai mudar de posição de acordo com a distância que a gente vai dar. Eu vou dizer aqui que ele vai mudar um número qualquer em x. Eu vou dizer que esse número qualquer ele vai estar aqui em cima. Vou dizer que é um float direction e ele vai se mover direction vezes speed em x. Tá dando errado aqui, porque eu escrevi direction. Nossa. Direction, speed em x, ele não vai se mover em y, nem vai se mover em z. Ponto e vírgula. Tá? Então, explicando o método, a gente tem aqui o nosso nome aqui, movimento lateral, ele não vai retornar nada, ele vai ser público. Ele vai usar como parâmetro um float de direção. Ele vai dizer para qual direção ele vai. E aí o nosso carro vai ser mudado de posição para uma distância igual a direction vezes speed, isso em x. Em y e z ele não vai mudar. E por enquanto a gente vai fazer as nossas alterações no teclado.
Então eu vou fazer o seguinte: if input.getKeyDown. Eu vou usar o A e o D por enquanto. KeyCode.A. Eu vou dar side movement. O A é para a esquerda, então vai ser -1. Eu vou dizer que else if input.getKeyDown KeyCode.D. Eu vou dar o side movement 1. Ou seja, se eu apertar o A, ele vai dar o side movement -1, ou seja, ele vai pegar o speed, vai multiplicar por -1 e vai se deslocar consequentemente para a esquerda. Se eu apertar o D, ele vai dar um movement speed 1, ou seja, vai multiplicar 1 pelo speed e vai se movimentar consequentemente para a direita. Ele vai compilar o nosso código. Eu vou vir aqui no nosso carrinho, vou arrastar para cá. Ele está pedindo um transform. Vou pegar o do nosso carro e arrastar para cá. Eu vou colocar aqui um só no nosso speed, só para a gente ver como é que vai funcionar, tá? E vamos dar o play e fazer o teste. Eu aperto o D, ele vai para o lado. Eu aperto o A, ele vai para o outro. Só que aqui você vê, ó, que ele vai infinitamente. Aqui ele também vai infinitamente. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho como ver aqui que da forma como tá, eu vou ter basicamente como se fossem três caminhos para o carro, 3 pistas para o carro andar. A gente tinha decidido que ia ser 3 pistas e eu posso pegar aqui essa distância de 3 pistas e ter essa distância aqui como base, tá? Aqui no 0 tem uma posição, aqui no 2 eu vou ter outra posição. E aqui no -2 eu vou ter outra posição. Então eu vou colocar a speed do nosso carro 2. Vou colocar aqui enquanto ele está no play, só para você ter uma noção de como é que está acontecendo. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai para lá e para cá, certo? E aqui a gente ainda tem aquele problema dele estar passando. Então como é que a gente vai resolver isso aqui? Deixa eu voltar aqui e abrir de novo o nosso Visual Studio. A gente vai vir aqui no final do nosso update. Lembrando que todo bloco de código, quando ele é chamado, ele vai ser chamado aqui na ordem das linhas, tá? Ele vai começar aqui e vai vir descendo, descendo, descendo até o final. Então o que eu vou fazer? Quando chegar na última linha do nosso update, eu vou colocar para ele travar a posição. Como assim? Eu vou fazer com que ele não passe daqueles pontos lá. Nem passe do 2 positivo, nem do -2, né? Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso fazer essa trava aqui dentro do side movement. Eu posso chegar aqui e dizer que se a posição for tal, ou eu posso também dar um clamp. Eu acho que talvez seja mais interessante fazer dentro do nosso movement, porque ele não vai ser chamado todo frame, né? Então, vamos fazer isso aqui. Não vamos fazer dentro do update, vamos fazer dentro do método side movement. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui o translate, depois eu vou fazer aqui um vector tree. Poderia fazer com vector 2 também, mas eu vou fazer com o tree mesmo, tá? Vector tree pos vai receber car.position. E aqui eu vou dizer que nosso pos.x vai receber mathf.clamp. O que é esse mathf.clamp? O math é a biblioteca de matemática da Unity, tá? E ele tem algumas funções para você operar com ints e floats. O clamp ele vai servir para travar o nosso, no caso aqui, nosso float, que é o x do nosso pos, entre dois valores, tá? Ele nunca vai poder ser menor do que um nem maior do que o outro. Quais são os valores que a gente vai dar aqui como argumento para ele? A gente vai dar o -2. Ah, tá, eu errei aqui a sintaxe. Primeiro ele pede qual o valor que eu quero, tá? O valor que eu quero travar é o pos.x. E eu quero que ele fique travado entre -2 e 2. Ou seja, sempre que ele for para maior do que
2, ele vai voltar para o 2. Sempre que ele for para menor do que menos 2, ele volta para o menos 2. E aí eu vou vir aqui, car.position, recebe pos. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque, por incrível que pareça, né, quando a gente vê aqui no nosso... Deixa eu alterar aqui. Quando a gente vem aqui no nosso Inspector, a gente vê aqui o Transform, a gente tem Position, Rotation, Scale e aqui tem XYZ, a gente pensa que isso aqui é um Vector Tree. Na verdade, a Unity mostra pra gente como um vetor de 3 dimensões, né, o Vector Tree, mas na verdade ele trabalha como se fosse uma matriz, onde ele pega Position e Rotation. Por conta disso, a gente não tem como alterar o X, o Y e o Z. Tá? Eles são só valores de retorno. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um vetor 3, pegar esse valor, alterar a posição e jogar todo o vetor 3 para dentro do car.position. Então, feito isso aqui, ele vai travar a nossa posição. Vamos voltar para a Unity, vamos dar o play aqui para a gente fazer o teste, tá? Você vê que ele não passa mais. Eu esqueci de colocar aqui a velocidade do nosso carro depois de tirar do play. Vocês lembram que eu tinha colocado no play e agora ele tirou. Por quê? Quando a gente está no play, ele não salva nada do que a gente faz. Então eu deveria ter alterado isso aqui depois de ter tirado do play. Então a gente altera agora, velocidade que vai ser 2. Vou dar o play aqui, você já viu que funciona, mas vamos ver de novo, tá? Se eu apertar para o lado, ele vai, mas ele não passa do 2. Pro outro lado, ele também não passa do 2. Então, nossa movimentação lateral está feita. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e fica atento para os próximos vídeos, que eles vão ser todos continuação desse, continuando a confecção do nosso jogo, tá? Deus abençoe vocês e não esqueçam do ponto e vírgula.